Tércio, 76 anos, vou fazer 77 há pouco tempo. E no Rio Grande do Sul, eu nasci em Catuípe. E a senhora? Ivoni Pilau. Eu nasci em 1949 também, e sou do Rio Grande do Sul e nasci no interior de Ajuricaba. O que você fazia na época da ditadura militar? Estudava. Nós estudávamos, naquela época éramos, né, de colégios. Eu estudava no colégio público, era colégio de interior público. Não. Eu estudava no Colégio Freire. Isso é 64. Ah, 64, tá. Ela tá pegando primário. Eu estava pegando primário. Assim, então. Eu estudava num colégio chamado Teresa Verzeri, que era colégio de irmãs. Né? E eu estudava na escola agrotécnica, que é dirigida para a agricultura, em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria já. Como era o ambiente político e social ao seu redor no início do regime militar, em 1964? A gente quase não pensava nisso. Mas era, como é que eu vou dizer? Não tinha influências de outras pessoas de fora. Nós não tínhamos, porque era interior e não era... A comunicação não era grande. A comunicação faltava, nós não tínhamos. Então era a rádio que nós tínhamos. Poucas pessoas. 15 anos? É. E não participava quase da política, a não ser da política local. Não. Naquela época, os pais, a gente era muito obedecendo os pais. A gente vivia obedecendo muito os pais. Então, quando chegava a época de votar alguma coisa, depois que nós não votava, a gente escutava o que os pais falavam. Então, nós não tínhamos participação nenhuma em política naquela época. Até a política estudantil estava começando. Nessa época começou a política estudantil. Nós tínhamos nos colégios o Grêmio Estudantil. Né? E aí a gente elegia a presidente do Grêmio, né? E naquela época teve uma escola, Cepete Araju, era chamada a escola. Na minha escola do Verzeri era uma menina, nós elegemos uma colega. E lá nessa escola elegeram um militar, um rapaz que estava se preparando para ser militar. E a gente já ouvia ele lá naquela época falando já bastante coisas de ditadura, dessas coisas. Mas a gente nem sabia o que significava muito isso. Você se lembra de algum momento específico em que percebeu que o Brasil estava sob uma ditadura? Eu não. Para mim não teve ditadura. Teve um governo militar, não uma ditadura. Ditadura é onde tu não tem liberdade, tu não pode dizer o que tu pensa, fazer o que tu quer, ir onde tu quer, mudar de cidade, conversar com quem tu quiser. Isso é liberdade. Numa ditadura tu não tem isso. Naquela época a gente tinha tudo isso. Por você agir corretamente, você não era penalizado por nada. Entende? Em 64, eu comecei o segundo grau, que hoje não sei qual é o nome hoje. É o segundo ano do ensino médio. Eu comecei o segundo grau, que na época era equivalente ao científico, só que eu fui para uma escola agrícola. Aí eu fui para Santa Maria. Santa Maria dentro de uma universidade. Queira ou não, eu comecei a conviver com um ambiente universitário sem ser universitário. Entende? Então a gente, claro, todos eram mais velhos. A gente era os mais novos dos que estudavam ali. E eu fui
Eu brinco que eu saí de casa com a mala na mão e viajei mais de 200 quilômetros para estudar em Santa Maria. Meu pai não precisou me levar. Eu fiz prova para entrar nessa escola, tipo um vestibular, para entrar nessa escola. Eu fui sozinho, fiz a prova, passei, voltei para casa. Quando as aulas iniciaram, eu voltei para fazer minha matrícula e tudo. Eu fui e voltei sozinho. Eu tinha 15 anos. Ninguém precisou ir comigo. Entende? A gente tinha liberdades. Eu nasci, como eu falei, eu nasci, era em interior de Juiz, Juricaba. Mas meus pais depois se transferiram para Entre Juiz, uma vila que era pertinho da cidade de Santo Ângelo. E lá nós tínhamos só naquela época o primário, até o 5º ano que chamava, né? Daí para fazer o ginásio, a gente tinha que fazer uma prova que se chamava admissão ao ginásio. Daí tu fazia, era tipo um vestibularzinho. Tu fazia essa prova e se tu passasse, né, tinha vagas limitadas naquela época, antes, cada turma. Então eu fiz admissão ao ginásio que eu fazia em Santo Ângelo. Então a gente convivia com pessoas mais de Santo Ângelo, que a turma era maior ali, mas também era turmas assim só de meninas. Então a gente não tinha assim muita conversação assim sobre política. Como era o dia a dia durante a ditadura? Você notava alguma mudança nas relações sociais nas escolas ou no trabalho? Não, é o que eu te disse. Não. Sim. Quem agia corretamente não tinha problema nenhum. Se você não fosse como é que eu vou te dizer, uma pessoa que quisesse bagunça ou reformar o mundo, como se diz, não tem problema. Eu fiz o 2º grau, daí eu fiz o vestibular, passei para a faculdade, fiz a faculdade, terminei em 71 e, como eu brinco, botei o diploma embaixo do braço e saí procurar onde trabalhar, não procurar emprego. Você tinha a opção de escolher na época. Não havia limitação, não, aqui você não pode porque tu é isso, porque aquilo, é branco, é pobre, é preto. Não tinha isso, não existia nada disso. Então a gente se formava e eu saí, fui a 2 cidades, não gostei do que me ofereceram, não quis o emprego. Fui para a 3ª, que era onde eu morava, e fiquei trabalhando lá como autônomo. Nem empregado eu fui de saída. Depois eu tive emprego. Mas de início eu saí trabalhando como autônomo. Você podia fazer isso e você ganhava. Desde que você fosse honesto e quisesse trabalhar, não havia problema. Isso já mais na década de 70, daí que tu falou em trabalho, né? Aí é a época a gente começou a trabalhar. A gente ouvia, eu na minha casa, a gente ouvia o pai e a mãe falando em alguma coisa, que estava no rádio, alguma coisa sobre política, né? Em livros que a gente leu, a gente sabia de algumas coisas que faziam de prender, até de matar as pessoas algumas vezes, assim, em cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, né? A gente ouvia falar. Porto Alegre também, a gente ouvia falar, os pais falavam que, né, era uma época assim que a gente tinha que se cuidar, não falar muito sobre a gente não sabia mesmo sobre política para não se comprometer nas coisas. Até falavam assim, que nas universidades existiam pessoas militares que eram de alguma outra, que eram infiltrados nas salas de aula para ficar escutando o que a grande maioria dos jovens pensava e falava. Eu ia até perguntar sobre a localização da cidade de vocês, que não era perto de Porto Alegre, né? Ou de alguma cidade maior, assim. Santo Ângelo fica a 450 quilômetros do noroeste. De Porto Alegre, a noroeste. Para te localizar com Maringá, é como Maringá no Paraná,
A localização de Maringá, no Paraná, é a localização de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Só que lá fica perto da divisa com a Argentina já. Ah, entendi. E Santa Maria, exatamente onde eu fui estudar, é exatamente no centro do estado. E é onde existiu a primeira universidade pública Federal. Então No até Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul. Quer dizer, no interior. Tinha de Porto Alegre. Uhum. Tinha a Universidade Federal de Porto Alegre. É. No interior, a primeira foi em Santa Maria. E ali os nossos filhos estudaram nessa universidade. Eles eram pessoas socialistas, comunistas, se eu lá dar o nome que quiser, né? Eram contra os militares. Eles falavam em ditadura militar, que eu te disse que para mim não foi um governo militar. Isso é uma coisa. Os militares governaram. Teve o maior crescimento do Brasil, eu acho que até hoje, foi justamente neste governo. Foi quando foi construído Itaipu, fizeram a Transamazônica pela metade, mas não terminaram, desenvolveram a indústria automobilística, a indústria siderúrgica, houve desenvolvimento no país. Entende? É que tinha gente que queria comunismo ou socialismo, deu o nome, ou sociocomunismo, como queira, né? Que queriam, na verdade, botar uma ditadura do proletariado, que é a ditadura do povo, do trabalhador. Aí seria, então, se falar em ditadura militar, seria ditadura do proletariado. Ditadura por ditadura, nenhuma presta. Tu me entende? Como nós que víamos diferente isso, a gente não via como ditadura. Porque se eu saía de casa, por exemplo, sábado de noite, ia para o cinema, depois tinha baile, eu ia para o baile e voltava para casa, tudo a pé. Da minha casa até o clube que eu ia, dava, vamos dizer, 2 quilômetros. Eu ia a pé, voltava a pé de madrugada sozinho, não havia problema. Não havia roubo, não havia assalto, não havia assassinato, não havia estupro. Essas coisas não existiam. Não é que não existiam. Existiam, mas não era como hoje é. Hoje é um pavor. Hoje é muito mais pessoas hoje no mundo, né? Embora a nossa cidade não fosse grande, já Santa Maria era diferente. Santa Maria era uma cidade, na época, média, vamos dizer assim. Não era uma pequena cidade. Mas você não tinha medo de maldades. Porque as pessoas se respeitavam e aceitavam que tu era livre para fazer o que tu quisesse, assim como eu. Eu podia discordar de ti, mas nem por isso a gente deveria brigar, né? Então, houve repressão dessa turma, houve, não tem dúvida, né? Mas não foi uma perseguição, aí está a diferença para mim. Foi uma repressão. Por quê? Porque, segundo se entendia na época, os governos e a política dominante, é de que nós teríamos que ter democracia, liberdades. E esse pessoal, eles eram diferentes, eles queriam briga, como se diz, bagunça. Aí assaltaram um banco, mataram gente, sequestraram gente. Aí então, chamavam de ditadura. Não é assim, né? Hoje, se eu te disser que hoje tu tem menos liberdade para falar do que no nosso tempo, espero que tu acredite, porque tu tem. Hoje, conforme o que eu disser, isso aí que tu tá gravando, se cair na mão de alguém que não gosta, eu posso ser chamado na Polícia Federal, por causa do que eu tô te dizendo. Naquela época, isso não aconteceria. Tu podia falar. Eu sou contra, sou a favor, bom. Eu não podia agir, não podia querer fazer bagunça, entende? Ser revolucionário. Mas... Havia alguma restrição que impactava diretamente a sua rotina ou da sua família? O que eu acabei de dizer, não tinha. Não tinha, não havia. Tu podia
viver como tu quisesse. Nós no Se tu interior. quisesse trabalhar, tu trabalhava. Se não quisesse trabalhar, não trabalhava. Não tinha problema. Nós no interior, mas a gente sabia. Não, nas capitais era nas um pouco diferente. Nas capitais que tinha pessoas. Mas é onde que havia também essas pessoas que faziam tipo movimentos, né? E faziam grupos para tentar convencer os outros que os outros estavam errados. A gente sempre acha que a gente está certo, né? Nem sempre a gente é o certo. Mas eu tenho uma coisa, que isso até pode gravar e que tu quero que diga, nós temos que ter liberdade, mas liberdade mesmo, não faz de conta. Não uma coisa assim, tu é livre, mas até ali tu não é mais livre, não. Eu não posso hoje, como é que eu vou dizer, ofender um ministro, está sujeito a ser preso. Um pipoqueiro foi preso, porque estava vendendo pipoca numa manifestação. Isso é certo? Não, de forma alguma. Isso não é democracia, isso não é liberdade, né? Naquela época, a maioria das coisas tu poderia falar, agora tu não poderia incitar as pessoas à desordem. Aí eles vinham, prendiam até, queriam explicação e tudo mais, né? Mas... Bom, vocês assistiram o filme da Fernanda? Sim, Torres, Pois é, né? esse filme. Não... Ele tem partes que é verdade, tem partes que é o romantismo do comunismo, do socialismo. Assim, eles não mostraram muita coisa, porque assim, o senhor que foi morto e foi preso, ele recebia dinheiro de Cuba, da Venezuela, e ele tinha um sítio retirado, aonde ela, depois que eles iam construir a casa, não sei se tu lembra que ela demarcou a casa, assim, né? E ali eles se reuniam com os companheiros para fazer campanha a favor da ditadura. Esse grupo queria fazer a ditadura, né? Por isso que ele foi preso. Eles queriam fazer movimento armado para combater o governo militar. Então, quando chegavam os malotes, quando chegavam os envelopes com dinheiro, né? Por intermédio disso, ele foi reconhecido como de outros países, né? Que ele recebia alguma coisa de fora. Daí começaram a cuidar, e daí que veio a história de que eles financiavam, não é, esse grupo terrorista. Então são grupos terroristas que tinham espalhados para, né, fazer a ditadura. Em 1980, no governo Médici, muita gente botou no carro, quem tinha carro, na época não tinha muito, Brasil, ame-o ou deixe-o. Não sei se tu já ouviu falar isso. Já. Pois é. Não é que as pessoas queriam que todo mundo fosse soldadinho do passo certo, todo mundo obediente. Não. Tu tem liberdade para escolher. E é como eu disse para ti, eu saí com o canudo, como a gente chamava, o diploma, né? Embaixo do braço, onde eu queria trabalhar. Se eu quisesse ficar no Rio Grande do Sul, eu tenho vários colegas que saíram, vieram para o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso mesmo quase não, porque Mato Grosso naquela época não tinha lavoura. Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Tu saía, não tinha problema para trabalhar, mas desde que tu quisesse trabalhar. Agora tu não queria trabalhar, bom, então fica onde está, não tem problema, né? Eu tive um colega de turma, tu não está gravando, tá? Tô. Tá? Pode gravar. Depois tu quer, tu tira. Eu tive um colega de turma que ele era muito pobre. A mãe dele era pobre e ele passou no vestibular e foi estudar. Então ele fazia apostilas, domingo ele ia no campo de futebol vender pastel para arrumar dinheiro para poder estudar. E ele ele tinha essa visão do Che Guevara, do socialismo. Ele tinha até a boina do Che Guevara,
Bom, ele se formou e começou a trabalhar. Ele foi diretor da Ciba-Geigy, uma empresa antiga, muito grande, que teve na área agrícola há anos atrás. E ele foi um cara que se destacou na empresa, tudo. Ele ficou bem de vida, com dinheiro. E aí ele assistiu uma palestra do Stedley. E como ele tinha aquele viés, vamos dizer assim, socialista, ele se encantou com o movimento sem terra. E largou tudo. Largou família, largou emprego, largou tudo. Ele era diretor de empresa no Brasil, em São Paulo já, na época. E foi para o movimento sem terra. Aí, isso ele contou para nós, quando nós fizemos 40 anos de formatura, Você conheceu alguém que foi diretamente afetado pela repressão? Por exemplo, preso, exilado ou torturado? Eu tive amigos em Santo Antônio que foram presos. Levaram ele no quartel. Ele era presidente do Grêmio não, daí era a União Estudantil de Santo Ângelo. E ele era meio socialista, né? Meio não, ele é socialista. E, claro, ele foi chamado no quartel. Levaram ele, ficou uma semana dando explicação lá, depois soltaram. Foi vereador em Santo Ângelo, quis ser prefeito, mas não pôde. Trabalhou a vida inteira em órgão público em Santo Ângelo. Está lá até hoje. Tem um outro que era advogado, o Alain Fonseca. Era advogado, também levaram. Ficou uma semana, 10 dias. E depois soltaram. Eu vou dizer porque está no livro isso. Que escreveu o livro que botou, não foi meu pai. O meu pai não foi chamado para ser ouvido por causa disso. Eles tinham um grupo de pessoas. Era o grupo dos doces? Não. Era do Lions na época. Era o Rocelê, o Emil. Mas o Emil não foi chamado? O Emil foi. Né? Sim, mas ele era socialista. Né? Então foram chamados no quartel. Meu pai foi chamado. E aí foi de manhã e voltou. Almoçou com nós. Ele nunca nos contou. Eu sei que ele foi. Chamaram ele, ele foi. Mas ao meio-dia ele almoçou com nós e nunca contou por quê que foi lá. A única coisa que ele contou é que na época, em 64, tinha pouco carro, caminhão e automóvel. Meu pai tinha um caminhãozinho. Aí, como o quartel achava que poderia precisar de caminhão para deslocar tropa e coisa, pediram que ele levasse o caminhão dele para o quartel. E ele levou. E aí, esse que escreveu o livro, ele botou, fulano foi ouvido, ameaçaram até de prender, e depois não prenderam nenhum. Ficaram uns dias e largaram tudo. O único que foi absolvido foi o Pilão. Ele escreveu só isso, que era meu pai. Mas meu pai nunca pensou em socialismo. Isso também aconteceu com a minha família. Com a minha família também. Meu pai e mais 3 cunhados tinham uma empresa e tinha caminhão e foram lá e também levaram os confiscaram, levaram. Confiscaram o caminhão para levar para o quartel, porque e daí ainda tinha o Alcindo, que eles pegaram o nome dele, porque se precisasse ele que ia dirigir o caminhão para carregar. E foi o que aconteceu de mais grave não era uma coisa na nossa história de ditadura, que diz ditadura. Como eles dizem que levavam e começavam a questionar, interrogar com lâmpada e ameaçar e coisas. Tinha uns que sim, que eles sabiam que eram, vamos dizer, comunistas. Que lá em São Paulo tinha gente que se dizia comunista. Mas morreu lá trabalhando, sem problema. O que era fotógrafo, por exemplo, foi vereador também e era comunista. Ele dizia que ele era comunista. Mas, sei lá,
Você sentiu ou presenciou a censura de algum tipo, como na imprensa, na música, no teatro ou na TV? Como isso afetava a sociedade? A música, principalmente a música, era controlada, não era, como é que eu vou dizer, censurada, era, mas dependia o que a música dizia, né? Mas tinha música que dizia contra a ditadura e coisa, nem por isso tocava igual, né? Jornal. Era comum os colunistas, pessoas que escreviam colunas em jornal, tinham que apresentar no jornal pelo menos 48 ou 24 horas antes de ser publicada, né? Porque dependendo do que ele tivesse escrito, eles cortavam ou censuravam tudo. Isso existiu, realmente existiu isso. A minha professora comentou sobre que eles colocavam receitas de bolo. Eles para publicar certas coisas, era uma maneira de fazer chegar ao público o que eles queriam dizer, era como se fosse uma receita de bolo. Uhum. Como é que é o nome da música do Geraldo Vandré? Que depois o PMDB, não sei, pegou como música pro próprio partido, né? Ela foi censurada um tempo, depois liberaram. Chico Buarque. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, os vagabundos. Que eles não foram caçados nem coisa nenhuma. Eles se foram embora do Brasil. Eles se não, eles nem se exilaram, eles foram embora, foram para a França, foram para não sei aonde. Mas a música do Caetano Veloso, não? Do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, em 1960 e poucos, venceram em festivais, ganharam o primeiro lugar em festivais. E são músicas que têm uma tendência política, vamos dizer assim, de protesto. Nem por isso eles participaram, ganharam o festival e tudo. E aí? Em 60 e poucos. Né? Depois teve época depois que piorou um pouco. Havia um clima de medo em falar sobre política? Como as pessoas reagiam a isso? Não, medo de falar política não tinha. Nós lá no interior. Lá não tinha. Não, mas mesmo gringa, os jornais publicavam. Gente que era contra, fazia uma coluna dizendo que era contra, mas com jeito para dizer como se diz, né? Publicavam. Aí tinha outros que daí eles consideravam ofensivo, aí não deixavam publicar. Houve censura? Houve. Nesse sentido. Pegavam, por exemplo, certas colunas, cortavam partes. Você achava que aquilo ali era ofensivo, que aquilo ali podia incitar as pessoas a desordem ou coisa, eles tiravam. Né? Mas nem por isso cortavam toda a coluna. Cortavam partes da coluna. Né? Mas houve censura, sim. Você participou ou conheceu alguém que tenha participado de movimentos de resistência ou protestos contra a ditadura? Eu tive um colega Graças que a era... Deus, não. Tive um colega que era todo esquerdista, como se diz hoje, né? Era socialista e aquelas coisas. No entanto, virou capitão do exército. Nós terminamos o ginásio, eu não sei para onde é que foi, eu fui para Santa Maria, ele não sei. E depois, quando nos encontramos, eu olhei o índio fardado, era capitão. Mas tu era tudo contra os militares e... Tal coisa, então não é tão hoje ele e a mulher ruim. São um dos presidentes dos grupos de Nossa Senhora de Xens. É lindo o trabalho deles. Como eram vistas as pessoas que se opunham ao regime militar? Havia muita divisão na sociedade? Não.
nós lá, não. Nós não. Como eu te disse, tive colegas de aula que eles pudessem, queriam que a gente virasse comunista também, né? Socialista. Mas, não. É que a gente tinha uma disciplina no ginásio, Organização Política e Social. Organização Social e Política Brasileira, o SPB. Onde a gente ouvia o professor falar justamente de valores morais, valores pessoais, valores coletivos, respeito, liberdade. Todas essas coisas eram ensinadas na escola. Entende? Tinha uma disciplina para isso, OSPB, era o nome da disciplina, Organização Social e Política Brasileira. Era na escola. Foi no tempo da ditadura, mas aí eu te pergunto, que ditadura? Que tu ensina que liberdade é importante? Isso não é ditadura. Acredita que esses movimentos tiveram algum impacto importante para o fim da ditadura? Como é que eu vou te dizer? Eles fizeram bastante movimento e teve direta já e aquela coisa arada toda. O que o pessoal queria era liberdade. O povo queria liberdade. O que a gente sabe. E essa gente que queria tomar o poder, vamos dizer assim, participar do poder, ou sei lá, dar o nome que queira, queriam eleição para poder chegar no poder, para poder mandar, ser prefeito, ser deputado, ser governador, né? Então, mas não havia problema de tu conversar sobre política, você podia trocar ideia. O que a gente sabe por livros é que foi assim o X da questão e que explodiu foi no Rio de Janeiro uma passeata de mulheres. A maior passeata, não teve mulher que ficou dentro de casa, que saiu pedindo eleições diretas já. Assim como em 64, quando se instalou a ditadura, o que fez com que acontecesse a tomada do poder pelos militares foi a Marcha das Mulheres. As mulheres do Rio, de São Paulo, saíram para a rua e fizeram uma passeata. Elas não ficaram paradas, que nem agora ia lá na Avenida Paulista, discurso e coisa. Não, como se fosse quase um desfile. E o que fez com que os militares tomassem o poder, vamos dizer assim, foi a Marcha das Mulheres, pela família. Veja bem, pela família. Marcha das Mulheres pela família. Não era por outra coisa. Por quê? Porque o que era presidente da época, o Jango, quando isso estava acontecendo, sabe onde é que ele estava? Na China comunista. Visitando o Mao Tse Tung e dando medalha de mérito para Che Guevara e para Mao Tse Tung. Que é o quê? Como a economia brasileira parecia para você naquela época? A vida ficou mais difícil ou mais fácil economicamente? Economicamente, muito melhor. Foi a melhor época econômica do Brasil. Eu digo porque assim, tu imagina você te formando, tá? Não tinha, como diz o outro, era nem beira, né? E comecei a trabalhar. Em 6 anos, 5 anos de trabalho, eu consegui comprar um terreno e financiar minha casa, que eu tenho até hoje. Eu construí uma casa para mim em 5 anos de trabalho. Financei a metade, mais da metade, na verdade. Fiquei 22 anos pagando a prestação. Mas não teve problema. Eu construí, eu paguei, depois eu fiz muita coisa. Plantei, fiz horrores. Fui, na época que ninguém plantava, ninguém pensava em plantar no norte, eu fui plantar em Goiás. Mas
Não em Goiás, ali em Goiânia. Eu fui plantar em Gurupi, como é que eu vou dizer? São 300 e poucos quilômetros abaixo de Palmas. Nem estrada. Tinha uma estrada, tinha Belém, Brasília, que era asfaltada. Tinha uma estrada para ir para lá. Havia muita desigualdade social ou alguma mudança nesse aspecto durante o regime? Pobre e rico existe desde que o mundo é mundo. Claro que tinha. Eram menos pessoas. Mas tinha o pobre, tinha o rico. Mas o pobre tinha chance de evoluir economicamente. Hoje, muito pouca. Tinha muito mais... Bom, eu vou te dizer porque depois tu tira, né? Meu pai casou, ele, a minha mãe, a cama e um armarinho numa carroça e mudaram de cidade. Era o que ele tinha. A carroça era emprestada, vamos dizer bem a verdade. A carroça era de um tio, que ele teve que trazer para devolver por causa dos cavalos também, né? Era o que ele tinha. E nem por isso ele morreu pobre. Não vou dizer que morreu rico, mas viveu bem. Quem queria trabalhar, tinha vontade de trabalhar, não tinha problema. Assim como meu pai fez isso, ele teve um funcionário que trabalhou 30 anos com ele. Eu, na lavoura, eu tive funcionário que trabalhou 20 anos comigo. Por quê? Ele é pobre? Eu acho que ele é pobre. Ele merecia mais do que eu pagava? Eu acho que sim, mas eu não podia pagar mais. Porque hoje não é o que tu paga para o funcionário, é o que ele te custa. Se tu pagar um salário de 2.000, ele te custa 4. Tomara eu pudesse pagar os 4 para ele, era muito melhor para ele e para mim. Porque ele também ia trabalhar mais satisfeito. E naquela época ainda tinha isso. A pessoa trabalhava, ganhava aquele salário e ela tinha a chance de evoluir onde ela estava trabalhando. Ou trocar. O que você se lembra sobre a forma como a ditadura era abordada nas escolas? Era discutida ou evitada? Evitada. Era evitada. Não porque era. A gente, não discutia o regime. A gente não discutia o regime porque para nós não era ditadura. Para nós não... É como eu te disse. Não existia o regime. Agora nós estamos no regime de ditadura. Não tinha. Então, não havia assim... por isso eu te falei de início da liberdade. Quando tu tem liberdade, tu tem tudo. Tu pode buscar o que tu quer. Quer buscar o lado bom, o lado ruim, o lado pobre, o lado rico, o lado do bem, o lado do mal. Tu que escolhe. Isso sempre existiu e vai existir. Né? Então, mas não se falava muito. Mas, por exemplo, a minha turma de faculdade, nós temos um grupo que até hoje temos no WhatsApp. Há mais de 50 anos que nós nos formamos. Agora faz uns 10 anos que nós temos o grupo. Então, tu nota que a grande maioria não tem problema com isso. Não tem problema. Respeita, eu acho assim que a gente tem os que eram respeito. metidos a socialista, entende? Que achavam que tem que dividir a riqueza. Não, a riqueza é tu que faz. Tem gente que faz roubando, né? Infelizmente, principalmente a nossa classe política tá louco, não dá nem para falar, né? Mas você tem chance de melhorar. Agora, ultimamente, cada vez menos. Cada vez menos tem chance de evoluir economicamente. Eu tenho Desde que, honestamente, né? Agora, se quiser ir para o outro lado, aí é fácil. Eu tenho uma história bem interessante para te contar, que assim, no tempo de normalistas, que a gente estudava e depois trabalhava assim nas escolas, a gente não discutia quase política, muito pouco. Nós fizemos bodas de ouro de normalistas e se encontramos. Nos encontramos, nem todas, mas encontramos a grande maioria. Fizemos uma viagem,
né? Foi muito bonita a nossa concentração. E lá já discutimos política, porque já era nessa época de agora, fazem 2 anos. Então já era, dessa época já discutimos, porque daí um era PT, o outro era PL, PSDB, não sei o que. Daí nós formamos um grupo, já tínhamos celular, daí já, né? Já tínhamos celular, fizemos um grupo do né, Verzeri, fizemos um grupo. E daí cada uma começou falando em política, era bem na época de Bolsonaro e de Lula e de coisa arada, começaram a falar. Já teve várias que saíram do grupo. Saíram do grupo porque não aceitavam a opinião dos outros. E na nossa época, se falasse que era isso, aquilo, a gente respeitava e não complicava, né? E agora não. Agora tu não respeita, tu vai em frente, tu quer que a tua ideia seja a principal. Né? A política mesmo, o brasileiro fala há 10 anos para cá. Não se falava muito em política no Brasil. Por isso esses Acho que grupos, por isso que nós estamos vivendo toda essa... Esses grupos hierárquicos, todos, existem por causa disso. O brasileiro não queria saber de política. E tinha muita gente que dizia, tem um nojo de política. A maioria não queria. Não, eu não sou político, eu não quero saber de política. Então, a maioria era assim. Não se interessava. Porque e aí os vivos tomam conta. Se a gente se interessasse... Cada vez mais. Agora não. Vocês, na tua idade, já se interessam. Vocês falam em política. Como nós sempre tinha no início, a gente não falava. E vocês até já têm o seu lado. Vocês já têm o seu lado, defendem o seu lado. E a gente lá naquela época não tinha nada. Tanto de um lado quanto de outro, para trocar. Quando era para votar, o pai e a mãe perguntavam, ou um vizinho influente lá que tinha um compadre que era para se eleger, né? Perguntavam em quem a gente ia votar e davam o bilhetinho para nós com a foto e diziam, ó, esse aqui é bem bom. Gente boa. Esse é gente boa. Hoje tu conhece todos, né? É porque é o seguinte também, ó. A grande alteração que houve é a comunicação. Tá? Por exemplo, agora, esse coisa que aconteceu aqui naquela cidade do Paraná. Aquilo ali aconteceu várias vezes até hoje. Várias vezes. Tempo de piá, eu me lembro que às vezes o pai levantava de madrugada para tapar a casa porque voava a telha. Vinha chuva de pedra, quebrava a telha. A fruta, tu tinha frutas, de repente, dava uma chuva de pedra e acabava com a fruta. Terminava com as frutas. Então, sempre existiu. Só que, o que acontecia? Dava como aqui, deu aqui no Paraná, um temporal desses ali, É Rio Bonito do Iguaçu. Você, às vezes, no Rio Grande do Sul, tu ia ficar sabendo que isso aconteceu aqui 2, 3 anos depois. Que nem o rádio, que o rádio faz tempo que tem, né? Não noticiava. Hoje não. Hoje aconteceu aqui. Tu vê ao vivo. Um minuto depois, tu tá olhando aqui. O tornado acontecendo em tempo real lá. Então, acontecia muita coisa que tu não sabia. E isso tudo eles usam hoje para botar medo. Agora está lá a COP. Falaram daquilo, do Paraná aqui, né? Por quê? Tá aí, ó, os eventos, agora não é mais mudanças climáticas. Eventos climáticos. Eventos climáticos, como é que eles dizem? Eventos climáticos, absurdos, Quais eram os veículos de comunicação que você mais consumia na época? Como a mídia tratava as informações sobre o governo? Rádio e tinha telefone. Sim, tinha telefone com fio, né? Com fio. Era o telefone, daí tinha a telefônica, que era central. Mas não era para comunicação social, vamos dizer assim. Mas tu, assim, era... Comunicação social era rádio e jornal. Mas jornal nem todos liam. Nem todos os municípios tinham jornal. Tinha muito analfabeto.
O Brasil, lá em 64, acho que 50% eram analfabetos. Era rádio. Né? Então tinha jornal. E quem queria informação buscava em jornal. Né? Mas é que até as pequenas cidades tinham seu jornal local. Eu sou ligada à rádio. Eu levanto, venho para a cozinha e já ligo o rádio. O radiozinho tá ali. Se o meu rádio desliga, eu desligo. Então eu não fico quieta. Tem que ligar o rádio. Sou ligada no rádio. Eu acho que todas as informações tu recebe pelo rádio. Isso. Muitas vezes tu liga a televisão, tu não recebe, por exemplo, a televisão tu pega de uma cidade, de outra, mas aqui de Maringá é o rádio. E se houver um blackout na internet, tu sabe qual é a comunicação que sobra? O rádio. Sobra só o rádio. Que é outra onda. Não precisa de muita antena, vai mais longe, né? E a gente ouvia a rádio e tinha os noticiários. Desde aquela época já tinha, e tem até hoje, uma hora que as rádios são obrigadas a transmitir um programa do governo, que é a Voz do Brasil. Mas isso a Já gente ouviu? não escutava. Acho que já ouvi falar. A Voz Das do Brasil. 7 às 8, todos os dias. Não é agora não tem horário fixo. Antes era das 7 às 8, todas as emissoras de rádio. Às 7 horas tinha que entrar em cadeia. Então cadê? E passava o Brasil inteiro, era de Brasília, até hoje é transmitido de Brasília. O Brasil inteiro ouvia a mesma coisa. Claro, então ali era mais notícias ligadas ao governo. Saía praticamente o que o governo gostava. Mas saía muita notícia econômica, coisa. Hoje, viu na politicagem também. Não dá mais para ouvir a Voz do Brasil. Eu ouvia. Eu lia jornal. Eu morava em Santo Ângelo e assinava um jornal de São Paulo. Eu recebia esse jornal no dia seguinte. Mas é que no dia, aquilo que eu te disse, no dia seguinte ainda, muitas notícias, a gente não estava sabendo, eu via saber pelo jornal. Né? Hoje não, hoje é diferente. Hoje eu nem tenho mais assinatura de jornal. Não tem porquê. Televisão hoje tomou conta, não. Rádio e televisão hoje. Na sua opinião, quais foram os principais erros ou acertos do governo militar? Principal é meio difícil dizer, né? Mas assim, o que eu vou dizer... Mas que teve assim. O bom, vamos dizer assim. Não pode dizer que foi o melhor. Desenvolveu o Brasil. O Brasil passou a existir para nós. No exterior, não. No exterior, nem, até hoje ainda, o Brasil quase não existe. Foi uma época em que eles... vamos dizer, né, incentivaram, levaram, também não, divulgaram para o povo, né, para nós brasileiros, que valia a pena trabalhar e crescer, fazer o Brasil crescer, desenvolver, viver melhor, ter tecnologia e coisa. Né? Pior, bom, se houve perseguição e coisa, foi ruim. Né? E houve. Acho que isso houve morte, houve perseguição, isso foi a parte ruim. Eu acho que isso foi. Né? Mas isso foi em função de ideologia. Né? Aí, como é que eu vou te dizer? Essa parte ruim não foi do povo, foi dos dirigentes. Os dirigentes, para ficar mandando, para ter o poder, tentavam abafar o outro. Foi mais político do que do povo. O povo em si, não. A gente, até há poucos anos atrás, pensava em trabalhar, crescer, viver melhor e tudo. Isso que tu tem na mão aqui, nós poderíamos ter evoluído. Hoje está igual, praticamente, o mundo todo, né? Mas o estrangeiro, na Europa e Estados Unidos, tinha um computador? Não tinha. Por quê? Por besteira, por ideologia. Para não deixar chegar ideias revolucionárias e tal. Mas quais são as ideias revolucionárias? É boa ou é ruim? A ideia que diz que desenvolver é bom, que ter valores morais é bom, que família é bom, religião, muitos não querem, mas não é uma coisa ruim, porque não prega coisa ruim. Né?
É bom? Mas quem não quer, aí muda, né? Aí ele prefere que não tenha. Então, mas eu acho que pro povo em si, vamos chamar assim o povo, como se diz, eu acho que não foi ruim. Não foi ruim. Não houve, principalmente não houve cerceamento de liberdade. Isso aí eu acho que é o bem maior que nós temos. Né? Isso aí não tem. É o poder ir e vir, é o poder falar, é o poder pensar. Tanto que está aí o barbudo desse agora, como eu digo, que quase estragou a educação brasileira, como é o nome dele? Paulo Freire. Esse Paulo Freire Marx, 2 vagabundos, nunca trabalharam na vida. E queriam ensinar os outros a trabalhar. Então, como é que tu vai aceitar ou não? E aí tem outros, né? Eu citei esses 2 que são os mais recentes. Mas tu olhar, por exemplo, a China, Mao Tse Tung, tu já ouviu falar em Mao Tse Tung, né? Ele matou horrores de pessoas. Por quê? Porque ele botou uma ditadura. O que ele fez? Ele convenceu grande parte do povo que a China, na época, era rural. 80% da população era rural. Nem sabia do mundo. Né? Ele convenceu o pessoal das cidades a queimar os livros. Eu me lembro bem, a gente viu filmes. Isso não é dado coisa dela. Eu sei, mas é bom que ela saiba. Se alguém falar, ela sabe. Eu já ouvi falar disso. Por que ele queimou os livros? Para o povo não ter cultura. Povo burro, povo fácil de dominar, povo fácil de manusear, de levar para onde tu quer. Um povo culto é bem mais difícil. Hoje muita coisa tu pode até mentir, mas muita coisa em 2 horas esse aparelhinho ali está te desmentindo. E aí? Então, né? Esse aparelhinho, se bem usado, é muito bom. É muito bom. Isso foi 40 anos. Ele contou para nós o que ele fez, a vida dele. E a esposa dele estava junto. Daí ele contou que ele abandonou a família. E foi para o movimento sem terra, ele organizou a invasão. Ele não disse assim muita coisa interna, porque, segundo ele disse para nós, muita coisa eu não posso contar. Dito por ele. E até que ele, de tanto viver nesse meio e acampado aqui e por ali e coisa arada, ele se descuidou e a diabetes pegou e ele estava quase cego. Quando ele viu que ele estava quase cego e a diabetes não tem volta, hoje até controla, naquela época não tinha, ele foi no Stedley e contou para o Stedley que ele queria parar de trabalhar nos movimentos do interior, assim, porque ele já quase não enxergava mais, ele tinha até dificuldade para se deslocar, para viajar. O Stedley olhou para ele e disse, tu não nos serve mais, e mandou ele embora. Mandou embora. Sem nada, sem dinheiro, sem eira, sem beira. O que ele fez? Voltou para Santa Maria, que a esposa dele e os filhos moraram em Santa Maria. Voltou para lá e a esposa recebeu ele de volta. Para morrer? Aí, para morrer. Ele morreu, 2, 3 anos depois ele morreu. Mas nós perguntamos para ele, mas nos conta como é que é o movimento. Eu não posso contar. Eu quero viver. Isso ele disse, não sou eu que estou te dizendo. Então, quer dizer, um movimento que age assim, sei lá, cada um, né? Mas... E assim eu tenho colegas, por exemplo, tem um aqui que em Dourados foi diretor da Embrapa. Tenho colega, tem outro em Ponta Porã, tinha 2. Aqui no Paraná, não sei quantos tem, mas tem um que foi secretário da Agricultura aqui no Paraná. Foi meu colega de turno. Tinha vários, muitos mesmo, em Santa Catarina. Santa Catarina, naquela época, buscava muito agrônomo, porque eles começaram a desenvolver a agricultura em Santa Catarina, a extensão rural principalmente.
Então eles buscavam muita gente no Rio Grande do Sul. Né? E, bom, isso de trabalho, eu acho que eu te disse muita coisa. E questão de trabalhar, você tinha chance de fazer concurso público, trabalhar em empresa privada, como tu quisesse, como autônomo. Sim, ó. Tem duas coisas que a gente precisa entender. Na nossa época, nós éramos em um número muito reduzido de pessoas. Então, as nossas cidades não eram muito grandes, a gente fazia a faculdade e a gente saía da faculdade e tinha lugar para trabalhar. Eu, como professora, a gente fazia um concurso e já tinha, antes de concurso, a gente era contratada. Então, contratava, faltava professor aqui, ali, a gente ia, né? E era uma geração completamente diferente da de vocês. A gente era uma geração criada assim, em famílias maiores, então uns ajudavam os outros, a gente obedecia os pais, a gente tinha uma hierarquia de valores. Hoje é muita gente no mundo e vocês recebem influência de tudo que é canto. De tudo que é canto. Televisão, rádio também, tem muito, eu gosto de rádio, de televisão, o computador, tablet, vocês têm tudo isso que a gente não teve. Nós tínhamos a máquina de escrever, debater à mão, né? Era o que nós tínhamos de melhor. Então, eu acho que essa influência hoje enche a cabecinha de vocês, além do que vocês já trazem de casa, tudo, né? Então, vocês pensam de uma forma um tanto diferente da gente, bem diferente, eu acho, né? Vocês vivem num mundo globalizado, que é muito perturbador e que vocês saem, já tem que se cuidar, né? Porque se um olha diferente, você já tem medo, né? Não é como na nossa época, a gente saía a pé e vinha e não tinha problema nenhum. A gente fazia até, mexia com as pessoas, não tinha bullying, não tinha nada. Podia contar piada. Podia contar piada. Hoje quase não pode. Então eu acho assim que vocês hoje têm, a nossa geração foi uma geração, eu acho que única nesse padrão, que estamos indo embora. Estamos indo embora porque a geração de ferro, que chamam, eu já estou perdendo várias colegas minhas de colégio, então eu acho assim que isso também baratinou vocês um pouco, embaralha vocês um pouco quando vocês querem se decidir, né? Se vocês querem se decidir por uma coisa, mas 3, 4 pensam diferente, né? Daí tu já não sabe assim, se eu vou aqui nesse grupo, se eu vou com outro grupo, hoje você tem mais difícil de vocês conviverem. Esse aparelhinho que você tem na mão aí, chamado de telefone, para nós era de manivela. Para te fazer uma ligação, tinha que pedir ligação, depois falava. Podiam ouvir facilmente, era fácil de... E até esse telefone é considerado isso aí. a coisa melhor da humanidade e a pior da humanidade. Isso aí pode fazer muita coisa boa, se quiser. Mas quem segue muitas vezes tem aqueles que são, como é que vocês chamam? Os influencers. Cuidado com essa gente. As influencers, assim, então é muito complicado. A gente tem netos, nós temos neto nessa idade de você, quantos anos tu tens? 15? 14. 14. Bem assim, nós temos um neto de 14 e uma de 10 para 11 anos. E aqui tem um de 9. Então, a gente tem que cuidar muito também desses, assim, falar muito com eles para eles não caírem. Tem que ter cuidado com as influências, com essas coisas. Por exemplo, uma coisa que hoje a gente nota, por isso que eu não vou dizer não, senão parece que a professora vai ficar brava comigo. Mas assim... Tem que ver se ela tem pergunta a mais para fazer. Sim. Tenho, mas pode conversar. Não, depois ela tira. Eu posso tirar. Corta. Uhum. O que eu ia dizer agora, tu me tirou. Esse é o problema do DNA. Tu sabe o que é o DNA? Uhum.
O material genético. Não. Mas é não. o data. O DNA nosso É data. é por causa da idade. É data do Nascimento nascimento antiga, que a Então, gente vai ficando esquece esquecido. as coisas. É DNA, nascimento antigo. A gente esquece muito. Catastrófico, sei lá, né? Tem um outro não, não me lembro. Não. Quando me falam, porque as mudanças climáticas ocorrem, sim, existem. Eu concordo, existe mudança climática. Desde que o mundo é mundo. Houve a era do gelo, houve a era só não houve a era do fogo, da água, que é o tal do dilúvio. Né? Existiu o homem. Houve os dinossauros, exterminou, existiu o homem. Não. E aí? E agora é o homem que está destruindo o mundo. Veja bem, ó, eu vou te dar um dado. Se tu puder, tiver tempo, que te interessa, tem duas pessoas, Ricardo Felício e Molion. Como é o primeiro nome dele agora? Não me lembro. São dois agrometeorologistas. Escuta eles para te ver o que eles dizem. O que as pessoas querem botar não tem cabimento. O homem não influencia no global do clima. Não tem como influir. 75% do mundo é água, é mar, é oceano. 75%, 72%, aliás. Aí, vem, o homem usa 7% da área do mundo. 7%. Aí, a Amazônia, o pulmão do mundo. Sabe qual é o tamanho da Amazônia em relação ao mundo? 0,01%. Tu acha que 0,1% do planeta vai comandar o clima no planeta todo? Isso é besteira. Não existe. O homem influi, localmente influi. Eu acho São que... Paulo, por exemplo, só terminar. São Paulo, a cidade de São Paulo. Mudou? Mudou. Mas por quê? Olha aquilo lá, gerado em prédio, e concreto, e asfalto, e carro. Claro que daí muda. Aí aumenta a temperatura, aí aumenta. Diminui a umidade do ar, aí diminui a umidade do A ar. água, quando vai escorrer, Polui, escorre para onde? o CO2 dos carros e coisa pode prejudicar a saúde? Deve prejudicar. Mas isso é localizado. Então, como ele diz, localmente o homem influi no clima. Globalmente, não há nenhuma influência do homem no clima. O clima sempre mudou. Ele sempre está mudando. Nós só não tivemos ainda a era do fogo. Pode vir o calor, que seria a era do fogo. Um calor excessivo. Pode. Só que tem um detalhe. Igual, e ele diz isso também. Ele prefere o calor ao frio. Por quê? No calor, tu produz alimento. No frio, tu não produz alimento. Tu não produz alimento na neve. Agora, dá um calor de 45 graus aqui em Maringá, nem por isso. Vai matar toda a soja, todas as frutas, vai matar todos os animais entende? Então, o calor, a vida existe. No frio é mais complicado. Existe também, existe, mas é mais complicado. Não, eu queria dizer que o que eu acho agora... Tu quer? Não, se tu quer. O que eu acho é assim, ó, é que nós Não, agora... Se tu quer tomar, senão... Nós agora, o que a gente produz agora, pela quantidade de população que a gente que é o lixo, o lixo e essas coisas sim. Essas coisas sim, que eu acho assim que de repente pode agredir a terra, porque a gente, né, o lixo e os mares, eu acho. O grande assim, problema não é a mudança climática, ela corre muito devagar e leva muito tempo. É a ocupação que o homem fez. Isso, é claro que o homem errou. Maringá não deveria ser o tamanho que é. Maringá não deveria ser tudo que é rua asfaltada. Eu te pergunto, aqui na frente tem esse baita terreno.
Mas onde é que tem para infiltrar a água da chuva? Por que corre água? Feito lá em São Paulo, o rio alaga tudo aquilo. Onde é que vai ir aquela água toda? Não. Como é que há uns anos atrás aquilo não acontecia? Acontecia também, menos. Mas a gente não ficava sabendo que aquilo que eu te disse, hoje tu fica, não ficava. Né? Acontecia muito menos. Por quê? Porque tinha onde infiltrar. Calçamento, paralelepípedo, hoje é asfalto. E terrenos, árvores, terra para a água infiltrar. Hoje, tu olha aqui, nós aqui é só esse terreno aqui da frente. O nosso próprio condomínio é tudo calçado. Onde é que tem terra? Onde tem as plantações, né? Canteirinho ali aqui na calçada. Não tem onde infiltrar água. Não. Então, 90% do espaço das cidades não infiltram água. A água tem que ir para algum lugar. Aí dá bagunça. Aí dá bagunça mesmo. Então, o homem errou na ocupação, aí sim.